De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Amém? Amém. Coloca a mão no seu coração, diga assim comigo: Senhor Jesus, fala o meu coração, fala a minha vida, através da tua palavra, e me ensina a ser parte da tua igreja e realizar o propósito que o Senhor tem para a igreja e para a minha vida, conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode se assentar? Obrigado. Então vamos lá, o nosso tema é a igreja e o evangelho. Irmãos, uma pergunta eu tenho feito ultimamente e quero repetir nessa noite. A pergunta é: a igreja deve olhar somente para si mesma ou deve focar os seus olhos para fora do seu rebanho? A igreja deve ter programas apenas para abençoar os seus membros, ou a igreja deve ter programas, atividades que abençoe também as pessoas de fora do rebanho? Então nessa noite, querido, nós vamos falar sobre sermos uma igreja não somente olhando, focando em nós mesmos. Amém? Olha aqui para mim. Deixa o Antônio Carlos, olha aqui para mim. Focando somente em nós mesmos, ou devemos focar para fora? Então hoje, presta atenção, hoje vamos falar sobre a mensagem que devemos levar, se essa mensagem deve ser somente para o de dentro ou para o de fora, e o que devemos fazer na prática para que isso seja uma realidade, para que essa mensagem possa alcançar os de fora. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite, aí não dá, né? É covardia, tu não vai ficar olhando para ti se você ficar aqui na frente, né? Até eu vou aqui me distrair, né? Então veja bem, primeiro ponto, a mensagem da igreja, diga, o evangelho. Então qual é a mensagem da igreja? Do lado de cá, qual é a mensagem da igreja? Vamos ver quem fala mais forte. Qual é a mensagem da igreja? Não, só aqui. Agora só aqui. Qual é a mensagem da igreja? Isso. Vocês ganharam. Depois eu vou dar uma chance para vocês. Então, a mensagem da igreja é o evangelho. No versículo 6 desse texto de Atos 18, na parte B, Paulo diz assim: de agora em diante irei para os gentios. Ele estava pregando na sinagoga dos judeus, ele não estava na nação de Israel, ele estava em Corinto. E ele estava pregando na sinagoga. A sinagoga era, e ainda é, um local onde os judeus ensinam a lei de Moisés. E ele estava ali pregando, mas os judeus resistiram à mensagem de Paulo sobre Jesus. Os judeus rejeitaram, não aceitaram. Então Paulo sacode as roupas, bate o pé ali e tudo mais, e diz assim: agora estou limpo do sangue de vocês, eu já falei do evangelho para vocês, eu já falei da palavra para vocês, vocês estão rejeitando, agora eu vou levar a mensagem para os gentios. Aí a gente pensa talvez que agora Paulo saiu e foi para outra cidade, para outro lugar. Não, ele foi para uma casa vizinha à sinagoga. Ele não foi muito longe. Do lado da sinagoga tinha uma casa de uma pessoa que não era judeu, e ali ele começou a pregar para os não judeus, os gentios. Agora, qual era a mensagem de Paulo? Ele explica a mensagem no livro de 1 Coríntios 2:2, quando ele diz: pois decidi nada saber entre vós,
a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então, a mensagem que Paulo pregou aos Coríntios, ele está dizendo aqui, ele mesmo está dizendo, olha, a mensagem que eu trouxe para vocês era a mensagem de Jesus Cristo e este crucificado. Então, queridos, quando Paulo fala de Jesus Cristo e este crucificado, ele está dizendo que através do sangue de Jesus, porque a crucificação de Jesus foi que fez com que ele derramasse o sangue. E através do sangue de Jesus, nós somos purificados, recebemos o perdão dos nossos pecados. Quando Jesus apareceu, João Batista já disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro era o animal, no Velho Testamento, era o animal lá no templo, que os sacerdotes ofereciam para que Deus perdoasse o pecado do povo. Mas Jesus Cristo veio como Cordeiro. Era necessário que ele entregasse a sua vida na cruz, para que através do seu sangue nós fôssemos perdoados de todos os nossos pecados. Você pode dizer glória a Deus? Então foi essa mensagem que Paulo trouxe aos Coríntios. Esse era o evangelho que Paulo pregou na cidade de Corinto. Diga glória a Deus. Então, queridos, olha aqui para mim. Quando nós falamos de pregar a palavra de Deus, quando a igreja deve pregar a palavra de Deus é o evangelho de Jesus. O que devemos ensinar para as pessoas, pregar para as pessoas, é o evangelho de Jesus. Não é falar de outras coisas, não é falar de um sistema religioso, não é colocar costume nas pessoas, não é levar as pessoas a ter simplesmente uma reforma da sua aparência, não é falar da lei de Moisés como fim, não é trazer as pessoas para que elas façam um curso de autoajuda, um curso de coach, ou essas coisas. A mensagem não diz respeito a essas coisas, mas diz respeito a nós anunciarmos para as pessoas Jesus Cristo e este crucificado. Você pode dizer glória a Deus? Essa é a mensagem que nós temos que levar às pessoas. Essa foi a mensagem que Paulo levou aos Coríntios, e essa é a mensagem que nós como igreja temos que levar para todas as pessoas. Jesus Cristo e este crucificado. Diga glória a Deus. Irmãos, há algum tempo atrás eu visitei uma igreja. Uma igreja que, alguns tempos atrás, tinha me inspirado muito a buscar o Senhor, a servir o Senhor. Mas, por último, quando eu visitei essa igreja, eu vi uma igreja morta espiritualmente. Eu vi uma igreja fria espiritualmente. Uma igreja que não me impactou, uma igreja que não me inspirou, uma igreja que não me convidou a estar mais perto de Deus. Mas sabe o que eu percebi? Que a liderança daquela igreja não estava mais pregando o evangelho. Estava conduzindo aquela igreja a uma prosperidade material. Estava conduzindo aquele povo a ter sucesso na vida pessoal, a prosperar na vida pessoal. E realmente, muitos de carro, muitos com posses, com condições financeiras elevadas, mas um povo desviado do evangelho, um povo desviado da busca de Deus, um povo frio espiritualmente. Por quê? Porque deixaram de falar do evangelho, deixaram de falar do reino de Deus e começaram a levar o povo a buscar somente a prosperidade material. Então, queridos, nós podemos falar de muitas coisas na igreja, mas não podemos deixar claro que a centralidade da mensagem é Jesus Cristo e este crucificado. Diga glória a Deus. Nós temos que focar nisso, nós temos que centralizar essa mensagem todas as vezes, todos os dias, na vida da igreja do Senhor Jesus.
1 Coríntios, no capítulo 15, São Paulo continua e ele diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, toda a boa nova que o mundo precisa, toda a boa nova que uma pessoa precisa, está aqui concentrada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque através da vinda de Jesus, da sua vida, do seu sacrifício, da sua ressurreição dos mortos, nós somos livres da escravidão de Satanás, quando cremos nesse evangelho e nos arrependemos, nos tornamos livres na presença de Deus e na presença dos homens. Diga glória a Deus. Essa é a mensagem que nós temos que falar às pessoas. O apóstolo São Paulo, então, ele exemplifica isso em Efésios 2,8, quando ele diz: pois vocês não são salvos, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O Evangelho nos diz, querido, que o perdão de pecados que precisamos, a salvação que necessitamos, nos é dada gratuitamente, e nós a recebemos através da fé no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. A salvação é um presente de Deus para mim, e eu só tenho que aceitá-la em Jesus Cristo. Diga assim: a salvação, diga bem forte, a salvação é um presente de Deus para mim, e eu só tenho que aceitá-la pela fé em Jesus Cristo. Amém? A salvação é um presente que Deus nos deu através de Jesus. E João, em 1 João capítulo 5, versículo 11, ele diz: e esse é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, querido, a salvação é um presente de Deus que nos é dado através de Jesus. E quem recebe o Filho, quem crê em Jesus, recebe a vida. É um presente de Deus. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Diga glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Diga assim: Senhor meu Deus, pelo Evangelho, eu me arrependo dos meus pecados. E eu recebo no meu coração a Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. E uma vez que eu convido Jesus Cristo à minha vida, eu recebo a vida eterna. Diga glória a Deus e dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, levar essa mensagem ao mundo. Nós precisamos levar essa mensagem às pessoas. Nós precisamos que cada um aqui da igreja se torne um ministro de Deus. Nós precisamos, queridos, como igreja, que cada um aqui se torne um líder de uma célula, para levar essa mensagem a todas as pessoas, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. O segundo ponto dessa mensagem nessa noite, a mensagem do Evangelho é para todos. Quando Jesus ressuscitou, e ele deixou as últimas palavras para os seus seguidores, os seus discípulos, a ordem foi para que eles pregassem a toda criatura. A toda criatura, não apenas a grupos pequenos, a grupos individualizados, mas a toda criatura.
E ele ordenou aos seus discípulos que discipulassem as nações. O plano de Jesus era um plano mundial para discipular nações com seu evangelho, com a sua palavra. Mas apesar de que os discípulos de Jesus ouviram da boca do Senhor essas ordens, eles demoraram para obedecer. Titubearam para seguir as ordens. Pedro, por exemplo, ele teve que receber uma revelação extra do próprio Senhor, para que ele pudesse usar a chave que ele tinha recebido em Mateus 16, 18. A chave para abrir a oportunidade do evangelho para os não-judeus. Ele precisou de uma experiência sobrenatural, uma experiência extra, para entender que ele deveria levar o evangelho para os não-judeus, abrir a porta da salvação para os não-judeus através do evangelho. Ele precisou de uma experiência extra. Em Atos capítulo 10, no versículo 14 e 15, ele tem uma visão do céu. Diz assim: mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Ele teve uma visão de um lençol que trazia animais que para os judeus era considerado imundos. Talvez tinha até um porquinho lá no meio, né? E Pedro disse, a voz de Deus, a voz do anjo dizia: mata e come. E Pedro dizia: não posso, isso é imundo para o judeu. Eu nunca comi nada imundo. E a voz dizia: não considere imundo aquilo que Deus purificou. Continuando no versículo 28 e 29, diz assim: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo a visitá-lo. Os gentios eram imundos ao judeu. Eles não podiam entrar na casa de um gentil. Mas Deus me mostrou, um gentil, um não judeu, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Então veja bem, o judeu tinha certos animais impuros, mas os não-judeus também eram impuros para os judeus, não poderiam se relacionar, nem visitar, nem comer junto. E essa visão foi Deus dizendo para Pedro: olha, quem Deus limpa, quem Deus perdoa, não é impuro. Quem Deus purifica, está habilitado para ser família de Deus, para estar no reino de Deus. Então Deus estava preparando Pedro para ir aos gentios, para quebrar a barreira, para quebrar o paradigma, para quebrar a barreira, para quebrar a divisão que havia entre judeus e gentios, através do evangelho. E em Atos 44, 10, 44 e 48, continua: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, pregando o evangelho, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviu a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviu falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Querido, nessa experiência Pedro aprendeu que não importa o tipo de pecado que cometamos, nem a que tipo de povo pertencemos, o pecado deixou tanto judeus como não judeus impuros. Mas a purificação tanto a não-judeus como a judeus é dada exclusivamente através do sangue derramado de Jesus Cristo. E Deus mostrou isso a Pedro
Porque o mesmo Espírito Santo que havia descido sobre os judeus, também desceu sobre aqueles que não eram judeus. Eles receberam também o Espírito Santo. E logo Pedro os batizou nas águas e os consideraram parte da igreja de Deus, do povo de Deus, da nação santa, do povo escolhido de Deus. Diga glória a Deus. Então, queridos, a mensagem do Evangelho é para todos. Não é apenas para um grupo exclusivo de pessoas. Não é apenas para um grupo minúsculo, distinto de pessoas. Mas é para todas as pessoas, para todas as nações, para todas as raças, para todo o mundo, a mensagem do Evangelho. Diga glória a Deus. Diga assim: o sangue de Jesus nos deixa limpos de todos os pecados. Amém? 1 João 9 diz isso. Agora, nessa experiência de Paulo, em Atos 18, ele entendeu rapidamente que o Evangelho era para todos, não só para os judeus. Quando os judeus rejeitaram, fecharam o coração e não quiseram ouvir mais a mensagem, logo Paulo foi para os gentios. Logo ele entendeu que ele deveria pregar para os gentios que estavam ansiosos, sedentos pelo reino de Deus, pela presença de Deus, pela graça de Deus. Então, queridos, para todos quer dizer, primeiro, todo tipo de pecadores. Quando nós entendemos que o Evangelho é para todos, quer dizer todo tipo de gente pecadora. Não fica ninguém fora do alcance da pregação do Evangelho. Todos os pecadores devem ouvir o Evangelho. Porque Romanos 8,32 diz assim: pois Deus colocou todos debaixo da desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Diga glória a Deus. Veja que os judeus rejeitaram Jesus, fecharam o coração. Veja que os judeus se levantaram contra o propósito de Deus, desobedeceram. Os gentios estavam longe, os não-judeus estavam longe. Então Deus colocou todo debaixo da desobediência, para que através do Evangelho todos pudessem ter a oportunidade do arrependimento e da salvação através de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Então a salvação, a mensagem é para todo tipo de pecadores. Jesus chega a dizer em Mateus 21:31 que os publicanos e as prostitutas entrariam antes dos fariseus no reino de Deus. Porque se Deus colocou todos debaixo do pecado, da desobediência. Os judeus são aqueles que primeiro disseram: vamos obedecer. A lei é nossa, vamos obedecer. Então eles correram para obedecer, mas no meio do caminho eles desobedeceram. Os gentios, os não-judeus são aqueles que não queriam saber, que não sabiam, que estavam distantes. Eram os pecadores. Mas quando eles ouviram a oportunidade de salvação através de Jesus, eles atentaram para a mensagem e eles decidiram: vamos agora obedecer. Eles saíram em segundo lugar, eles saíram depois. Mas os não-judeus se dedicaram a obedecer agora o Evangelho, a se submeter à vontade de Deus. Entre esses pecadores, publicanos, prostitutas. E Jesus diz: esses entrarão primeiro no reino dos céus do que vocês judeus, do que vocês saduceus, do que vocês fariseus, do que vocês da religião. Você está entendendo? A graça de Deus dá uma oportunidade para que pecadores sejam perdoados, sejam salvos, sejam remidos e entre no reino de Deus. Diga glória a Deus. Qualquer tipo de pecadores. Todos também quer dizer para nossa cidade, nosso estado, nosso país e todas as nações da terra. Atos 1:8 diz: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até
aos confins da terra. Todos também quer dizer todas as raças, línguas e tribos. Irmãos, nações, países é uma coisa. Línguas, raças, línguas e tribos são outras coisas. Aqui no Brasil, nós somos o povo brasileiro, mas aqui no Brasil tem raças, línguas e tribos. Aqui no Brasil tem, por exemplo, tem a raça indígena, as tribos indígenas. Aqui no Brasil, por exemplo, tem a língua dos mudos, dos surdos. A língua dos surdos. E aqui nós entendemos que o Evangelho é para todas as raças, línguas e tribos. Não podemos nos contentar de estar em nossa cidade, não podemos nos contentar de estar em nosso país, mas nós temos que viabilizar como igreja para que as raças, línguas e tribos possam ouvir a mensagem do Evangelho. Você pode dizer amém? Apocalipse 5:9 diz: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Diga glória a Deus. O Evangelho precisa chegar em todas essas dimensões. Terceiro ponto e último que eu quero compartilhar com você nessa noite, e queria que você me desse muita atenção. A igreja local precisa patrocinar a mensagem do Evangelho. Diga assim, patrocinar. Agora eu pergunto para você, o que é patrocinar? A gente vê as empresas patrocinando, por exemplo, o carnaval, as empresas patrocinando o cavalo de aço. Quem já viu isso? As empresas patrocinando o futebol, a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro. E muitas vezes se reclama, falta patrocínio para isso, para aquilo. Então o que é patrocinar? É um auxílio financeiro, custeando total ou parcialmente as despesas de algum evento, de algum projeto, de alguma entidade. Isso é patrocinar. Se a mensagem do Evangelho é para todos, a igreja local, a nossa igreja, nós, como igreja, precisamos patrocinar a mensagem do Evangelho. Irmãos, nós estamos há alguns dias de uma grande decisão no país, da escolha do presidente do Brasil. De acordo com alguns valores, eu tenho a minha escolha para a execução do mandato de presidente do Brasil. Mas olha aqui para mim. Mas a minha expectativa é limitada em relação à transformação que um governo, que um líder político pode fazer. Mas o que eu realmente creio, que a verdadeira transformação, que a verdadeira mudança na sociedade é através da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A verdadeira transformação que eu creio que realmente muda situações é quando o homem recebe um novo coração, quando uma pessoa recebe uma nova vida através de Cristo, recebe o Espírito Santo. Então essa pessoa que recebe realmente o Evangelho, que recebe realmente na sua vida o Espírito Santo, ela se torna um agente de mudança na sua casa, na sua família, na sociedade, no lugar onde ela está geograficamente colocada. A transformação que realmente funciona, eu creio, é através da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para isso devemos entregar
recursos para que essa mensagem possa alcançar a nossa cidade, possa alcançar pessoas, possa alcançar a nossa geração. Você pode dizer amém, querido? Agora eu pergunto para você, quantos milhões são investidos no futebol? Quantos milhões são investidos no carnaval? E eu pergunto para você, quanto nós estamos investindo, patrocinando a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Veja bem, Atos capítulo 18, voltando ao texto, versículo 3. E uma vez que tinham a mesma profissão, Paulo, Priscila e Áquila, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Escute bem, no versículo 3, Paulo é um obreiro que trabalha para sustentar o seu ministério. Ele é um missionário, ele é um pregador que está trabalhando num trabalho secular, podemos chamar assim. Ele está fazendo tendas, fazendo tendas com Priscila e Áquila, para garantir o seu sustento. Como ele estava trabalhando, então ele só tinha um dia na semana para pregar, era no sábado. Todos os sábados ele ia na sinagoga e ele pregava. De domingo a sexta, ele fazia tendas. Sábado ele pregava na sinagoga. Agora no versículo 5, diz assim: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Sabe o que significa? Que Silas e Timóteo, eles vieram da Macedônia e eles trouxeram patrocínio. Diga patrocínio. Diga patrocínio. Eles vieram e trouxeram patrocínio. E aí então Paulo dedicou-se a partir daí inteiramente à pregação. Ele não pregava só mais no sábado, ele começou a pregar, a ensinar todos os dias. Porque agora ele tinha o patrocínio. A igreja da Macedônia enviou a contribuição através de Silas e Timóteo. E agora Paulo tinha condições de focar somente na pregação do Evangelho ali em Corinto. E o que foi que isso aconteceu? Nos versículos seguintes de Atos 18, nós vemos que muitos creram. Muitos acreditaram na mensagem. A igreja se estabeleceu em Corinto. A igreja se levantou em Corinto. Mas isso só foi possível porque a Macedônia mandou patrocínio. Diga patrocínio. Queridos, uma igreja do Evangelho deve aproveitar todas as oportunidades possíveis e fazer todos os investimentos financeiros possíveis para levar o Evangelho à cidade onde ela está plantada. E, querido, nós estamos aqui em Imperatriz, então nós temos que usar todos os recursos possíveis para que a mensagem alcance a nossa cidade, para que nós possamos fazer a nossa parte na cidade, de levar a mensagem. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Segundo, diante dessa experiência de Paulo, vemos que a igreja deve patrocinar financeiramente a plantação de novas igrejas que preguem o Evangelho. Olha aqui para mim, queridos. Vamos levantar recursos, irmãos, para que nós possamos plantar igrejas em outras cidades, plantar igreja em outros estados. Vamos levantar um patrocínio para que a mensagem chegue em outras regiões. Vamos patrocinar
o evangelho do Senhor Jesus. Terceiro, um pastor de uma igreja já plantada deve enviar e patrocinar financeiramente outros pastores para plantar e fortalecer novas igrejas. Essa experiência de Paulo nos faz ver a importância de que nós tenhamos a condição financeira de enviarmos pastores para outras cidades, para ali ser plantado novas igrejas que preguem realmente o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se nós cremos que o evangelho salva, se nós cremos que o evangelho transforma, se nós cremos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, então nós que já recebemos esse evangelho, vamos patrocinar esse evangelho para que outros também tenham oportunidade de ouvir, de receber e de serem transformados pelo poder do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Essa mensagem te incomoda? Então, se essa mensagem te incomodar, você que já é crente há muitos anos, você precisa rever a sua fé. Se você realmente acredita no evangelho. Se isso te incomodar. Não é só com palavras e com música que a gente alcança as pessoas, mas nós alcançamos com o nosso patrocínio também. Foi o que aconteceu com Paulo. E com a igreja que foi estabelecida em Corinto. Um povo se levantou para patrocinar o evangelho, a pregação. Agora, queridos, qual é a maneira que todos na igreja podem patrocinar a igreja para levar a mensagem do evangelho? Olha aqui para mim. Como nós podemos nos comprometer de fortalecer a igreja, de fazer a igreja levar o evangelho a outras pessoas, a outras cidades e até mesmo a outras nações? O que é que nós precisamos fazer para patrocinar? Olha aqui para mim. Nós precisamos ter um compromisso de sermos dizimistas na igreja. Irmãos, o que sustenta financeiramente a igreja é o compromisso de cada irmão de mensalmente entregar o seu dízimo. Não precisa ter outra preocupação. Não precisa pensar em nenhum projeto mirabolante. Basta apenas que todos os meses você separe o seu dízimo e você consagre ao Senhor, a obra do Senhor. E quando você faz isso, você vai contribuir para que a igreja se fortaleça e tenha condições de levar a mensagem mais longe. Se eu creio no evangelho, no poder do evangelho, se eu creio que essa é a coisa mais importante que fazemos nesse país e nessa nação, se eu creio, eu vou me comprometer em ser dizimista mensal na obra do Senhor. Não importa quanto você ganha, não importa o seu salário. Apenas esse compromisso de cada membro da igreja vai nos ajudar, vai nos patrocinar a levar essa mensagem. A irmos mais longe com o evangelho, alcançarmos mais pessoas. Irmãos, eu estou com vontade de alcançar mais pessoas. Eu estou com desejo que a gente alcance mais cidades. Eu estou com desejo no meu coração de alcançar nações. Mas nós como igreja precisamos patrocinar essa obra. Você está entendendo, irmão? Ah, pastor, quando eu melhorar a minha situação financeira, quando eu resolver isso. Irmão, tem que ser agora. Tem que ser urgente. Sabe por quê?
Porque nós nunca vamos resolver a situação financeira, nós sempre vamos estar apertados, nós sempre vamos ter dificuldade, nós sempre vamos ter que resolver boleto, cobrança, energia, água, luz, aluguel. Isso vai existir na terra o tempo todo. Então nós temos que, apesar dessas ventanias contrárias, remar contra a maré e demonstrar a nossa fé patrocinando o Evangelho, patrocinando a pregação do Evangelho. Eu gostaria que você, que deixou de entregar o seu dízimo, ou que você não leva a sério a questão do dízimo, queria que você nessa noite, de acordo com essa mensagem que você ouviu, que você renovasse o seu compromisso de entregar o seu dízimo mensal na igreja do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração de compromisso nessa noite. Eu gostaria de chamar você a patrocinar o Evangelho através dos seus dízimos e das suas ofertas, em nome de Jesus. Nós que cremos no Evangelho do Senhor Jesus. Então, se você nessa noite está dizendo assim: eu quero patrocinar o Evangelho, eu quero continuar patrocinando a pregação do Evangelho, fortalecendo a igreja através do meu dízimo, eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Você que está fazendo e você que vai recomeçar a fazer nessa noite. Escute bem. Você que já está fazendo e você que vai recomeçar a fazer nessa noite, a entregar o seu dízimo. Eu gostaria que aí na sua cadeira você ficasse em pé no seu lugar, em nome de Jesus. E vamos fazer uma oração a Deus, dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero patrocinar a mensagem do Evangelho. Se você não vai fazer isso, não fique de pé. Mas se você vai fazer, queria que você ficasse em pé, em nome de Jesus. Porque não devemos fazer voto de tolo, de fazer de conta, que a igreja não pode ser uma igreja como os fariseus, que aparentam, mas não são, que aparentam, mas não é. Devemos ser verdadeiros em nossas decisões, em nossos caminhos, em nossos votos, em nosso compromisso com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai Celestial, Pai querido, assumimos nessa noite, Senhor, mais uma vez, o nosso compromisso de patrocinarmos o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Espírito de Deus, Espírito Santo, renova, Senhor, a Tua graça, a graça de ofertar, a graça de dizimar, a graça de contribuir no coração, meu Pai, dos Teus filhos, de cada um aqui, Senhor. Meu Deus, e nos ajuda, Pai, com essa mesma graça, Senhor, a alcançarmos, ó Deus, os bairros, a termos condições, meu Deus, de comprarmos cadeira para estabelecermos as extensões da igreja nos bairros. Nos dá condições, Espírito Santo, através do patrocínio de cada filho Teu, Senhor, de termos as caixas de som, os microfones, para, meu Deus, falarmos, meu Pai, nos bairros de Imperatriz também, não somente aqui nesse lugar. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a irmos, meu Deus, a outras cidades, levando a mensagem, meu Deus, levando a palavra, de forma, meu Deus, em que a igreja se estabeleça em cada localidade, Senhor, de uma maneira básica, de uma maneira aceitável, de uma maneira confortável para as pessoas novas que vão chegar. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, ó Pai, nos alegramos nessa noite, Senhor, por cada um que se coloca diante do Senhor para patrocinar, ó Deus, a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dê, ó Deus, a cada dia, Senhor, o contentamento, a alegria, Senhor, de ofertarmos, de dizimarmos, ó Deus, na pregação, no patrocínio da Tua palavra, Senhor, na nossa cidade, em outras cidades, pelo Estado e pelas nações da terra. Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Deus, e guarda, Senhor, o nosso coração, Pai, de toda avareza. Guarda o nosso coração, meu Pai, de
toda a ideia errônea em relação à contribuição, Pai. Espírito de Deus, em nome de Jesus, nos guarda, Pai, ó Deus, de nos aproveitarmos, nos guarda, meu Deus, de queremos ter vantagem pessoal, Senhor, quando contribuímos ou quando recebemos as contribuições, mas que tudo seja feito, Senhor, para a honra, para a glória e para o louvor do nome de Jesus. E através desse patrocínio, meu Pai, do teu povo, Senhor, salva pecadores, levanta um povo para ti, Senhor, em outras localidades, em outras cidades, através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, a cada dia eu creio na pregação do Evangelho e vou contribuir, vou dizimar para esse propósito. Senhor, meu Deus, dá ao meu coração a alegria de fazer isso. E eu sei que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, o Senhor. Obrigado, Jesus. Amém.